Eric, tá ouvindo?
Bom dia. Seu microfone está desativado, Pérez. Bom dia, professor. Tudo bem? Seu microfone também está desativado. Sim. Bom dia, seu Lucas. Bom dia, tudo bem? Bom dia, seu Pérez. O microfone continua... Ah, está conectando ao áudio. Não conectou. Continuo sem ouvir. Lucas, para qual deles? Para o Péricles. O seu eu estou ouvindo, o seu eu estou ouvindo. Ah, inclusive, professor Jorge, eu acho que o ano passado você era moderador de uma sala que eu fui também, debatedor. É provável. Lembrei agora. Porque, se não me engano, o artigo do Péricles está... Não tem vídeo, né? Você vai fazer a apresentação agora. Se ele quiser, sim. Se ele pode fazer a apresentação, Uhum. Tá. vou deixar aberto aqui o conjunto. Uhum. O microfone dele ainda não... Pessoal, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Agora sim também. Obrigado. A gente vai seguir a ordem da programação, da listagem do site ou da agenda? Porque na minha agenda, assim, cada hora tá aparecendo um em primeiro, sabe? Só para eu deixar que eu deixei os vídeos aqui separados. E aí tá aparecendo... Cada hora que eu abro a agenda, vem uma ordem, sabe? O programa original, você tem? Tenho, tá aqui. O primeiro é o 1686. Tá. Bom, também tem que ver quem vai chegar aqui. Uhum. Tem mais um minuto. Começa o senhor Péricles mesmo. Tá. É só para deixar separado aqui, que eu já deixei os vídeos encadeados na ordem. Uhum.
Bom dia, senhores. O senhor está mudo, professor Ciro. Seu micro... Ainda não. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia. Você é o... Sou o Emerson. Emerson, é Eu porque tô tá no no, perfil. Ah, eu tô no login da Marcele. Ela não pôde estar presente hoje. ah, tudo bem. Tem uma aula. Só colocar aqui então. Emerson. O Emerson, você que fez o vídeo, né? Isso, eu participei do vídeo. Certo. Ainda não ouvimos, senhor Ciro. Bom dia, pessoal, tudo certo na sessão? Me desculpem, às vezes até estava um pouquinho atrasado, porque eu estava dando suporte para uma outra debatedora, mas está tudo ok aqui, professor Lucas, professor Jorge? Bom dia, professor Ademar. Apenas o senhor Ciro não consegue conectar o áudio. É, Quem? Senhor Ciro. Vocês estão Ciro. verificando com o Ciro o áudio dele, né? Sim, Mas está tudo ok aqui, né, Lucas? tudo certo. Maravilha. Qualquer coisa vocês me chamam aqui você me chama no privado, tá bom, Lucas? Eu vou Beleza. visitar uma outra sala aqui para ver se está tudo ok, tá? Tudo bem. Pessoal, tenham todos um ótimo semiárido. Obrigado. Péricles, é só para confirmar, como não tinha o vídeo seu lá, você vai fazer a apresentação? Ou... Vou fazer a apresentação, sim. Tudo bem, Uhum. tudo bem. Ok. Ok. Eu acho que podemos começar. Acho que o Ciro caiu. Aí. E, professor, se não me engano, está faltando algum autor do artigo 1236, né? O impacto do uso de machine learning. Uhum. Não chega lá.
Ele não voltou. Ah, voltou. Bom dia a todos. Agora sim. Bom dia, senhor Ciro. Agora sim? Desculpa pelos inconvenientes tecnológicos. Normal. Ok. Senhor Lucas, podemos começar? Sim, seguindo a programação, então, o primeiro é o 1686, né? Revisão literária com o Ciro. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Todo mundo tá vendo aí? Tá, né? Sim. Só para confirmar. Pode começar, professor? Professor Jorge? Sim, por favor. Ah, tá. Bom dia, obrigado a todos pela presença. Vamos à apresentação do professor Ciro. Estou aqui para apresentar para vocês a revisão literária que eu fiz sobre o tema Supply Chain Finance. As cadeias de suprimentos estão expostas a diversos riscos, que incluem crises econômicas, políticas, tecnológicas e ambientais. Esses problemas podem gerar consequências negativas graves para as operações, desde perdas financeiras, queda da participação do mercado e possíveis danos à reputação. Supply Chain Finance é uma abordagem emergente que vem evoluindo nos últimos anos, alavancada pelas crises mundiais recentes, que geraram retrações econômicas e dificuldades financeiras que vêm impactando o desempenho das empresas e das respectivas cadeias de suprimento a que pertencem. Após a crise financeira em 2008, as empresas foram obrigadas a equalizar os preços de seus produtos à nova realidade vivida, enquanto enfrentavam escassez de capital. Aproximadamente 56% das empresas industriais se concentravam em supply chain finance naquele momento, e muitos compradores usavam o prazo de pagamento como a principal opção para resolver seus problemas de capital de giro e buscar recuperação de seus ganhos, estendendo assim o crédito comercial dos fornecedores. O presente estudo tem como objetivo verificar a evolução de supply chain finance nos últimos anos, né? Identificando as visões que foram estudadas até o momento, quais são as principais aplicações, a complexidade, os riscos e os respectivos benefícios observados na sua adoção. Em relação ao referencial teórico, a gente observa, né, que foram emprestadas diversas teorias de outras literaturas e de outros estudos, né, para suportar o desenvolvimento de supply chain finance. Então, aqui a gente não vou me estender muito em função do tempo da apresentação, que é limitado, mas assim, a gente tem as diversas teorias que foram adotadas, né, que em diversos estudos, né, e o que vale de se destacar é que a utilização dessas teorias no campo de supply chain finance é particularmente relevante, pois ela fortalece a fundamentação teórica do tema, né, de estudo e consolida a sua prática em supply chain management. Alguns autores, eles afirmam que a literatura atual de supply chain finance carece de teoria e o que acaba provocando uma disparidade entre a teoria e a própria prática de supply chain finance. E isso impede o desenvolvimento de pesquisa sobre o tema. Eu acho que isso é a principal reflexão que se faz sobre a questão teórica. Em relação ao método, eu escolhi a base de dados da Web of Science, fiz um apanhado, tendo como questão, claramente, os termos de busca supply chain finance e a própria sigla, artigos em inglês, por categoria de business, economic, management e tudo e relativo também à questão de operações, em periódicos do primeiro quartil, né? Onde eu cheguei numa primeira seleção de 436 artigos, que depois eu fiz uma análise com base nos seus resumos e selecionei 58 publicações, e agreguei mais 3 que foram, eu acabei adicionando em função de eu considerar relevante para a análise do tema.
E como critério de apresentação, eu utilizei a data de publicação dos arquivos, né, sequenciando as informações de modo crescente para demonstrar a evolução do tratamento do assunto ao longo dos anos. Aqui, falando um pouco sobre os resultados, eu acho que vale a pena destacar esse trabalho aqui, que foi feito pelo Hoffman em 2005, que destaca que Supply Chain Management também deve se preocupar com outros fluxos de caixa, e com as implicações do lado financeiro e das atividades de negócio de Supply Chain Finance. E que essa é uma abordagem que enfoca questões do ponto de vista colaborativo, o qual é o tema da análise, né? O autor ele fala sobre a abordagem de Supply Chain Finance para uma organização e o seu ambiente na cadeia de suprimentos, e que deve incluir provedores de serviços potenciais, né, que seriam os serviços financeiros. Se a gente olhar a figura, a parte superior, ela demonstra que a colaboração é idealmente estendida para cobrir os membros da cadeia de suprimentos. O que é importante destacar é que devem ser tomadas medidas para compensar todos os parceiros que comprometem sua posição de lucro a fim de maximizar a posição de lucro da rede como um todo. Isso poderá fortalecer e aumentar ainda mais a chance de sobrevivência da cadeia de suprimentos. O foco, então, é a otimização dos fluxos financeiros de toda a cadeia através da adoção de diversas soluções, tanto financeiras como não financeiras, para a cadeia de suprimentos. Acho que essa é uma das principais mensagens da questão da colaboração e do envolvimento e do pensamento como um todo da própria cadeia de suprimentos. Existem outros diversos estudos aqui, eu não vou entrar neles, mas, enfim, Supply Chain Finance com uma perspectiva financeira, qual é o impacto disso, as fintechs como órgãos de instituições de financiamento, o ciclo de conversão de caixa e a importância das priorizações do ponto de vista de estoque e de contas a receber, bom, eficácias, ecossistemas de negócios, Supply Chain Finance como lado da oferta. Então, são diversos temas que abordam a questão. O que vale a pena aqui ressaltar é que o que vai levar uma empresa a adotar uma solução de supply chain finance diante das perspectivas apresentadas vai ser o quanto ela está inclinada a buscar diferentes estratégias que variam entre melhorar o seu desempenho e melhorar o desempenho da cadeia de suprimentos. Como conclusão, então, eu gostaria de deixar aqui algumas mensagens, né? Finanças não é a única maneira de resolver o problema de financiamento da cadeia de suprimentos. É necessário uma definição de melhores práticas, um desenvolvimento de métodos para selecionar a solução mais adequada. Essas questões não podem estar separadas apenas levando-se em consideração produtos financeiros, né? É necessário considerar outros conjuntos mais amplos de soluções. E uma abordagem exclusivamente financeira, ela pode levar ao insucesso, né? Ela pode ser míope. O gerenciamento do financiamento da cadeia de suprimentos, ele pode fortalecer uma base normativa para aumentar a colaboração. Se ele se utilizar de vantagens comparativas de uma empresa, a rede poderá gerar lucros anteriormente perdidos por operar de uma forma independente. No que diz respeito, então, aos benefícios de Supply Chain Finance, as oportunidades tangíveis podem ser encontradas na redução de volumes, negociação de taxas atrativas ou na duração do próprio financiamento, enquanto do lado intangível pode ser alavancada explorando o valor da informação e a força dos elos da cadeia de suprimentos. Fica claro, então, a necessidade contínua do desenvolvimento de novos estudos para consolidar a importância da adoção de Supply Chain Finance, como também a necessidade de construção e consolidação da teoria que eu abordo o tema. Acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui são as referências que eu adotei, que foram estudadas no presente estudo, né? E é isso. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Até mais. Vou interromper aqui. Obrigado, professor Ciro, Obrigado. pela apresentação. Funciona de forma semelhante. Senhor Lucas, por favor, suas considerações. Peraí, deixa eu só... Eu tô meio perdido aqui, tem muita coisa aberta. Bom, eu achei, assim, o trabalho é muito interessante, né? Você traz uma revisão sistemática ali de uma temática muito interessante, muito relevante, e
Enquanto eu li o trabalho e vi também pela apresentação, aí eu tinha uma consideração, assim, uma pergunta. Como que você vê essa questão do supply chain finance, assim, na questão entre o balanceamento do alinhamento estratégico entre cada elo da cadeia, né? E como que você vê essa questão da digitalização e a colaboração? Porque lá no artigo você coloca, né? Uma oportunidade é a questão da digitalização e da colaboração interna entre as empresas. E eu queria saber, assim, como que você vê essa questão desse alinhamento estratégico e dessa questão da digitalização e colaboração entre os membros. Não, legal, Lucas. Na verdade, primeiro, a questão realmente da digitalização, dessa questão do ponto de vista informático, né, vamos dizer assim, ela é fundamental para que você possa ter um sucesso na implantação de técnicas de supply chain finance. Por quê? Porque a cadeia toda precisa saber como é o processo, né, do seu próprio desenvolvimento, dos seus próprios fluxos financeiros, para poder encontrar o melhor produto a ser adotado, né? O ponto, eu acho que é o seguinte, né? Claro que isso vai variar de cadeia para cadeia, né? De tipo de negócio para tipo de negócio, mas o que fica para mim muito claro é a questão da colaboração, né? Porque você, enquanto empresa, em determinados momentos vai ter que estar disposto a abrir as suas informações para outras empresas do elo, tanto se você imaginar, tanto do ponto de vista de recebimento, né, como do ponto de vista de pagamento. Então, para mim, o grande fator de sucesso para as plantações é ter essa visão coletiva, né? Que não é fácil, é um desafio, né? E, óbvio, que você só consegue o sucesso através de uma base de fluxo de informações transparente e que passa, com certeza, por essa questão da digitalização. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, sim. Professor Jorge, tem alguma coisa a responder? Sim. Obrigado, Dr. Lucas. Nobres colegas presentes à sala, algum questionamento ao professor Ciro? Bom dia, eu gostaria de fazer Bom, primeiro felicitar o Ciro pela excelente apresentação, né, e a oportunidade do tema. E eu vejo que quando eu vou mostrar isso no Sales Operation Planning, no processo de evolução do S&OP, está se falando muito desse aspecto financeiro, né? A nova visão hoje do Sales Operation Planning, que é o IBP, que pode ser o Integrated Business Planning, ele trata essencialmente do aspecto financeiro. Então, o S&OP tratava antigamente de quantidade, agora nós estamos falando de valor. Então, o aspecto financeiro é muito oportuno. Eu diria assim que a gente começaria esse processo internamente. Eu acho que ainda tem muito espaço interno, né, Ciro? As áreas, praticamente, não existe uma sinergia ainda total nesse processo para que todos consigam enxergar esse aspecto financeiro, que é o resultado, e depois abrir. Eu achei muito interessante essa tua perspectiva de abrir para fornecedores ou para a cadeia, né, para fora, que também é um grande desafio você fazer, né, porque você trabalha com dados sigilosos, dados de contratos, mas é importante você talvez criar indicadores, KPIs, né, que você consiga integrar. Mas muito boa, gostei muito da tua abordagem, e aí venha casar com a minha apresentação lá, ok? Que bom, ótimo, Péricles. Eu agradeço aí, fico contente que a gente tenha um alinhamento aí entre as perspectivas de evolução de supply chain, né? E eu acho que o que você falou é perfeito. Passa por uma mudança cultural dentro da organização que não é fácil, né? Eu já trabalhei em algumas empresas, então eu sei como é que é difícil isso, né? Uma implantação de S&OP, de PP. Então, assim, tem essa questão. E aí isso se estende à cultura da própria cadeia de suprimentos. Mas, né, a grande questão é ter essa visão aberta, né? Porque se você não tem um fornecedor que consegue se manter financeiramente, você também está matando o seu negócio, né? Então, é necessária essa evolução para um pensamento coletivo, né? Obrigado aí. Obrigado. Professor Ciro, colocações da minha parte, então. Certamente o assunto é relevante, né? Garantir que a cadeia funcione é importante. No que essa nova abordagem ela estende o estudo sobre fontes de financiamento que já existiam anteriormente? Existem novas oportunidades de novas fontes?
Eu acho que passa muito por questões como, por exemplo, né, a fintech, né, são alguns modelos de financiamento mais estruturados do ponto de vista mais informatizados, né? Então, eu acho que eu não diria para você que existe uma novidade, mas existe muito que passou pelo que o Lucas falou, dessa questão de aproveitamento de um sistema de informações integrado diante de toda a cadeia de suprimentos, para você conseguir identificar as melhores oportunidades de financiamento para a própria cadeia. Eu acho que essa é a grande evolução, né? Em vez de se pensar só do ponto de vista da organização, né? Se pensar em técnicas que em vez de ter um ganho individual, gere um ganho coletivo maior, que acaba beneficiando a cadeia como um todo. Eu acho que e isso passa por um sistema de informação muito transparente e muito bem estruturado. E passa pelo que o Périx acabou de comentar. Eu imagino que vai passar muito pelo trabalho dele, né? Que essa questão do sistema de informações transparente e disseminado diante de toda a cadeia, né? Eu imagino que seja isso. Tá. Bom, quanto à disseminação de informações na cadeia, boa sorte, realmente não vai ser simples. Eu espero que nem tudo precise ser aberto, porque essa troca de informações não vai ser tão aberta, provavelmente. Uhum. Mas eu aguardo por desdobramentos práticos, digamos assim, da sua pesquisa, né? O que realmente alguém começa a fazer em relação a esse assunto. Mas parabéns pelo trabalho. Obrigado pelas considerações. Mais alguma consideração, professor? Podemos passar, professor Lucas, para o próximo colega. Certo. O próximo é o Péricles, né? Péricles vai fazer a apresentação, se quiser compartilhar a tela. Ah, o senhor está mudo? Só um pouquinho, eu vou compartilhar, então. Lembrando que são 8 minutos, tá? Tá ok. Eu vou programar aqui, aí qualquer coisa, na hora que estiver acabando o tempo, eu falo, eu aviso. Estão enxergando? Conseguindo ver? Sim? Sim. Bom, então, deixa eu colocar aqui também para me programar, né? O meu trabalho é a maturidade do processo de vendas e operações, no S&P, né? Que a gente já conversou um pouquinho, e uma abordagem empírica. Na verdade, esse trabalho surgiu numa disciplina que eu estou fazendo um doutorado em gestão de informação, sobre métodos qualitativos, e aí eu tinha que entregar um artigo e como eu sou professor também do curso de administração e dessa disciplina, então aproveitei. Então, meu nome é Péricles José Pires, sou doutorando lá em gestão de informação na Universidade Federal do Paraná, e meu professor orientador é o professor Ricardo Mendes Júnior, que é professor também da pós-graduação. O trabalho resgata esse processo de maturidade, né, do S&P. O S&P já existe há muito tempo, eu diria que mais de 30 anos, e vem sendo consolidado nas organizações, e evidenciou, e para eu tentar identificar essa evolução, eu participei de um evento, num fórum que aconteceu em São Paulo em 2020, esse foi a fórum à distância, e eu percebi nas apresentações dos palestrantes, que vinham muitos do mercado, inclusive de fora do Brasil, uma ênfase muito grande no IBP, né, como uma evolução do S&P. Então, eu não tinha essa visão, e existe muito pouca literatura sobre esse processo. Então, esse processo de evolução para o IBP, para o Integrated Business Plan, é uma coisa muito empírica e muito focada em alguns trabalhos de consultorias, tá? Então, o objetivo do S&P consiste em igualar esse processo de oferta e demanda, né, no médio prazo, né, fornecendo um alinhamento vertical da estratégia de negócio, um planejamento operacional e de demanda. No processo evolutivo, o Slengel apresenta que o IBP tem uma forma mais avançada do S&P, quer dizer, uma forma expandida do S&P, sendo caracterizado não apenas por um cronograma tático, mas também uma visão estratégica. Porque o S&P, ele surgiu no médio prazo, e surgiu nas médias gerências, integrando o planejamento e controle da produção com o pessoal da área de marketing e vendas, né?
O Faria, que tem um livro muito interessante, ele fala assim, o IBP se configura com um novo processo de negócio, com forte orientação para um orçamento financeiro, e aí vem bater de frente aí com o que o Ciro apresentou, né? E seus desenvolvimentos de retorno de investimento, ou seja, todo esforço que eu estou fazendo, isso vai me dar um resultado financeiro, né? Vai me dar uma alavancagem, vai me dar um fluxo de caixa, vai me gerar um resultado financeiro, que é um negócio, que é o principal negócio da organização. Bom, para fazer esse trabalho, eu fiz um levantamento na literatura dos modelos existentes para o S&P e para o IBP. Confesso que encontrei muito pouca coisa do IBP ainda, né, consolidado, e publicações são mais recentes, a partir de 2018, 2019. Eu selecionei os modelos mais relevantes dentro dos modelos levantados na S&P e para o IBP, e fiz uma análise de conteúdo, ou seja, eu peguei todas essas palestras que foram feitas, eu peguei 18 horas de vídeo, e fiz uma análise, claro, que não todas as palestras no Fórum S&P falaram sobre essa integração, mas eu peguei as principais palestras e fiz uma análise de conteúdo, né, para resumir exatamente o que estava sendo abordado, né? E essa análise de conteúdo geraram 20 categorias, que foram as mais citadas entre aquelas apresentadas pelos palestrantes, e também o material de apoio que eles mandaram para mim. Eu fiz uma comparação dessas categorias entre o S&P e o IBP. Então, o que era o S&P e o que é o IBP. Quer dizer, não necessariamente as empresas vão emigrar para o IBP. Algumas empresas nem têm S&P ainda, né? Muitas empresas ainda estão no processo de construção do S&P, que é essa integração entre marketing e vendas, né? Marketing, vendas e produção. E eu, a partir dessa integração, dessas palestras, eu propus 4 dimensões encontradas, que foram as 4 dimensões mais apresentadas no processo. Então, essas 4 dimensões que foram mais apresentadas, que apareceram com maior frequência, a gente pode resumir em 4 tipos de categorias. Então, focadas em processos, focadas em pessoas, focados em tecnologias de informação e comunicação, e a visão entre o planejamento tático e o planejamento estratégico. Eu encontrei muitas referências nos 3 primeiros, processos, pessoas e tecnologias, e quase não vi muita coisa com relação a essa ênfase entre a diferenciação entre o planejamento tático e o planejamento estratégico. Bom, aqui eu resolvi colocar, né, uma comparação, me desculpe aí se ficou muito complicado, né? Mas eu gostaria de destacar algumas coisas. Principalmente, eu vou focar naquilo que o Ciro falou, né? Então, veja, a orientação ela da maturidade do S&P, que pode se chamar vários nomes, né? Alguns chamam S&P avançado, outros chamam S&P Advanced, Executive S&P, Inventory and Operation Planning, né? O inventário hoje, o estoque também está sendo considerado, né? É um custo que eu tenho que controlar, né? Acompanhar. Ela traz uma visão mais focada no consumidor e uma perspectiva mais olhando para o mercado, né? Aí entra essa visão do dono do processo, o S&P era muito o pessoal da área de suprimento, supply chain, e agora começa a ter esse envolvimento mais na área comercial e financeira, envolvendo até o presidente da organização. Eu assisti uma palestra do Boticário, quando teve o problema da crise, o diretor-presidente estava diretamente com eles tomando as decisões, né, com relação à cadeia de suprimento e produtos, etc. Né? Uma coisa que é muito interessante no processo do IBP é essa gestão de portfólio de produtos, que era uma coisa que não se via muito no S&P. Essa gestão de portfólio, que a primeira etapa é analisar exatamente quais são os produtos que estão dando maior rentabilidade, quais são aqueles produtos que eu devo desenvolver, qual a inovação nesse processo. Então, entra muito o processo de inovação antes de eu entrar no processo de rodar a previsão de demanda. Então, isso vem muito da área de marketing, que vai fazer essa avaliação inicial, né, para poder chegar no processo. Com relação aos aspectos que eu falei já, né, se preocupava muito o S&P, se preocupava muito em quantidades, e aqui se preocupa também em quantidades e valores financeiros. O que isso vai me dar de resultado? O que vai me gerar de receitas, né, nesse processo, né? E a visão é ampliada mais de fora para a organização, ampliada para fora da organização, para dentro, ou seja, é uma visão que vem mais num processo sistêmica, né? Então, você vem trazendo esse processo estratégico para dentro da organização, né? Existe uma interação maior entre as áreas, uma necessidade de interação maior entre as áreas, todos têm que estar antenados, todos têm que estar integrados nesse processo, e envolve muitas gerências executivas. Com relação à preparação do pessoal de recursos humanos,
a gente vê muita necessidade de o pessoal se atualizar muito com o processo de ciência de dados, né? Ou seja, talvez alguém eu sei que alguém vai falar sobre machine learning, né? Então, essas novas tecnologias, isso precisa ser incutido nas organizações, porque você precisa ter dados atualizados, né? Focados, por exemplo, no Big Data ou inteligência artificial e várias informações. Com relação às tecnologias, está sendo muito utilizada a ciência de dados, né? E algumas empresas estão até terceirizando esse processo para outras empresas, em que você consegue ter uma previsão de demanda, né? Mais uma previsão mais antecipada, não passando muito tempo, você consegue ter previsões até diárias ou semanais, né? Muito uso em utilização. Com relação ao processo de planejamento estratégico, né, ele ampliou seu prazo, né, ou seja, a visão era do S&P era entre 13 e 12 meses, e aqui a gente já está trabalhando com um cenário de 24 meses. O que acontecia muito no processo do S&P é cada área trabalhando nas suas planilhas, apesar que muitos ainda trabalham com planilha Excel, né, a gente viu que ainda muitas empresas estão nesse foco. Mas agora tem começando a desenvolver novos softwares, né? Você tem a SAP, tem alguns focos direcionados para o IBP, e aí conseguem fazer essa integração entre diversas áreas, ou seja, o input fica um processo mais sistêmico, né? Um processo integrado, tipo um RP, um pouco mais potencializado, e aí você consegue integrar toda a cadeia. Os cenários são mais abrangentes, né? Era muito limitado a algumas áreas e pessoas, né? E periódico, e agora os cenários são simulações em tempo real, ou seja, o que vai acontecer no ano que vem, o que vai acontecer agora na Black Friday, o que vai acontecer no Natal, o que vai acontecer no ano que vem, com simulações em tempo real, porque você tem essa capacidade tecnológica para gerar cenários com uma base um pouco mais real, né? A previsão de demanda começa a melhorar esse processo, né? E os monitoramentos dos KPIs eram monitorados mensalmente, e agora os KPIs eles têm uma forma contínua em tempo real, ou seja, eu consigo avaliar dia a dia o que está acontecendo com o meu desempenho na minha cadeia e com relação aos meus produtos, tá? Então, os resultados apresentados podem ser um importante ponto de partida para novas incursões no campo do planejamento e da gestão operacional, né, considerando a evolutiva maturidade do S&P, com uma decorrente sinergia entre modelos inovadores que vêm oriundos da academia, né, e também do âmbito empresarial. Quer dizer, o âmbito empresarial está muito preocupado com isso. Eu vejo que eu participo de alguns grupos e há muitas discussões nesse processo e melhorias desse processo, e cada vez mais exigindo profissionais capacitados que vão sair da nossa academia, tá? As referências que eu utilizei para esse artigo foram essas referências aqui, né, para esse documento, né, e agradeço aí, espero não ter passado o tempo, né, aí está meu contato e fico à disposição para trocas de informações. Muito obrigado. Seu microfone está desativado, professor. Obrigado, professor Péricles, pela apresentação, parabéns pelo tema. Professor Lucas, suas considerações? Passou o tempo um pouquinho, mas eu falei, tudo bem. Então tá bom. Bom, eu achei a proposta, assim, o trabalho é muito interessante, né? Traz uma temática nova, bem interessante. Eu queria saber, assim, como que essa integração entre portfólio e rentabilidade, como é que eu posso dizer assim, ela de fato vai passar por uma integração, e como que você vê essa questão dessa integração da cadeia? Porque se a gente pegar o SUP, aí você fala de portfólio, da rentabilidade, da questão financeira para a adoção do IBP, por exemplo. Isso. Mas como que você vê essa questão assim? Porque no Brasil a gente está falando de empresas, igual você mesmo fala, da questão tecnológica, até de controle, gestão de custos, gestão de dados, né? Vamos dizer assim. Sim. Então, como que... Eu vejo o seguinte, nesse processo da análise do portfólio, você tem que fazer, por exemplo, uma análise mais acurada da margem de contribuição de cada produto, né? Exatamente verificar o que cada produto está dando resultado. Será que esse produto, eu estou ganhando dinheiro com esse produto? Será que eu poderia potenciar esse ganho desse produto? Então, aí é um trabalho muito do pessoal da área de marketing, né? E fazer o pessoal de trade marketing, o pessoal todo envolvido, analisar exatamente quais são os recursos, qual é a margem de contribuição de cada produto nesse processo. E aí abre isso para o grupo discutir, né? Então, veja, por exemplo, esse produto aqui não me está dando margem negativa, né? Será que vale a pena eu insistir nesse produto? Eu estou passando por um momento de dificuldade, vamos supor, esse produto eu dependo da importação, do dólar, variação do dólar.
Então, eu vou fazer uma análise prévia antes de entregar esse processo, continuar esse processo para aqueles processos normais de previsão de demanda, depois a demanda irrestrita, e depois trabalhar com supply chain, né, a análise de supply chain. Então, eu sempre estou focando no resultado financeiro. Quer dizer, fazer a empresa acordar um pouco para dizer, não basta apenas quantidade, preciso de qualidade, preciso de valores, preciso de resultado financeiro para suportar todo o nosso esforço, porque depois a gente pode estar jogando dinheiro fora, né, ou estar desperdiçando dinheiro em algum tipo de recurso. Ok. Obrigado, professor Lucas. Nada. Algum colega tem alguma questão ou colocação? Ô, Pericles, nesse seu levantamento aí, aliás, parabéns, eu acho que é um tema realmente muito atual, né? É por onde passa a evolução da própria cadeia, não só da empresa, né? Mas, assim, na relação entre a organização com os fornecedores, o que você percebeu, assim, existe alguma mudança, algum sentido de evolução, até para buscar essa performance financeira? Olha, eu não percebi muito na pesquisa, não apareceu muito isso, mas eu acho que sim, eu acho que esse processo da integração com fornecedores, né, ele é necessário, ele é importante, porque, na verdade, você tem que... eu vejo muitas empresas, assim, até oriento projetos de orientação de trabalho na graduação, que tem uma empresa que tem apenas um fornecedor, né? Uma grande empresa, uma grande empresa situada aqui no Paraná, tinha só um fornecedor lá na Amazônia, só tinha um fornecedor, você precisa desenvolver outros fornecedores, né? Então, você começa a enxergar a contribuição desses fornecedores nesse processo. E quando você trabalha no S&OP, você consegue integrar esse processo, você faz um planejamento de 45 dias, e aí você começa a descer no S&OI, você começa a verificar as dificuldades que você tem no processo. Eu vou dar um exemplo aqui do Boticário, que eu assisti uma apresentação. Quando chegou a pandemia, eles tiveram que conversar diretamente com os fornecedores, falar qual é o teu prazo de entrega, porque eu dependo da sua do insumo, né? Veja a Toyota, quando ela criou um projeto chamado Rescue, que ela conversou com todos os fornecedores muito antes de acontecer a pandemia, então ela já estava preparada, praticamente a Toyota foi uma das últimas que parou os automóveis. Então, eu vejo que a integração com fornecedores, ela é muito importante, né? Então, uma empresa hoje vai lançar um novo produto, ela chama o fornecedor e diz, olha, você pode fazer esse processo aqui dessa lanterna completa para mim? Ele tem que estar atualizado no processo, claro, isso vai abrir um pouco a conversa que eu tenho que ter na cadeia de suprimento, fornecedores e fornecedores de fornecedores, quer dizer, eu preciso estar garantindo que tem um líder acesso nesse processo todo, né? Eu acho, mas não apareceu muito nesse levantamento da S&OP, não percebi assim alguma coisa marcante, mas é uma coisa muito importante. Obrigado. Obrigado, professor Ciro. Obrigado. Professor Pericles, certamente a conceituação é interessante, válida. Eu tenho uma preocupação em termos práticos, né? O S&OP é um processo de planejamento conjunto de compras, produção, estoques e vendas. Isso. O senhor quer acrescentar alguns outros aspectos mais de longo prazo nesse processo de planejamento? E eu senti falta na sua caracterização de quais seriam os modelos matemáticos que poderiam ser usados para tomar decisões que incluíssem também essa visão de longo prazo. Certo. A gente já tem modelos matemáticos para a situação mais comum, já há bastante tempo, né? O senhor cita o HMMS, é um modelo matemático. Uhum. Existem outros, né? Baseados em programação linear, mista. Sim. Vários que a gente pode usar. As empresas, até onde eu conheço, usam pouco. Elas preferem realmente manipular cada área, manipula suas planilhas eletrônicas, depois eles tentam conciliar as decisões. Eu ainda acho que há muito espaço para a gente desenvolver modelos matemáticos que, em conjunto, tomem essas decisões para todas as áreas. Sim. E aí eu vejo uma certa dificuldade de acrescentar outros aspectos nesses modelos. Eu espero muito pelos casos práticos que o senhor possa vir a apresentar futuramente, para ver até que ponto esses modelos conseguem ser desenvolvidos e conseguem ser tratáveis. Porque uma dificuldade que a gente tem de construir modelos muito complexos é juntar os dados sempre que necessário, sempre que for necessário,
rodar uma ferramenta de otimização e os modelos começarem a ficar um pouco mais complicados. Mas é interessante, a abordagem certamente tem seu valor. Parabéns. Sim, eu diria assim, obrigado. Eu diria que a gente está saindo muito das previsões temporais para as previsões causais, né? Modelos de regressão, talvez modelos mais avançados de regressão múltipla e outros tipos de análise, né? Aí eu acho que é importante a entrada do cientista de dados, né? E existe uma carência muito forte, né? Eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, a Volvo aqui em Curitiba está selecionando profissionais de ciência de dados e não consegue, né? Então, eu diria assim que a gente precisa aproximar um pouco, a academia se precisa um pouco, por exemplo, dos matemáticos, dos estatísticos, para entrar no processo da organização, prepará-los, fazê-los enxergar um pouco do que é a organização e aí avançar nesses modelos. Mas eu diria assim que as empresas, o que eu senti na apresentação é que elas estão terceirizando esse trabalho. Elas estão contratando empresas, né? Por exemplo, a Nestlé contrata uma empresa chamada DPA e que ela faz essa análise estatística mais avançada, com modelos do Big Data, com Machine Learning ou inteligência artificial, com modelos matemáticos mais avançados, né? Mas eu não consegui entrar nesse detalhe, mas eu acho muito oportuna essa sua colocação. Muito obrigado. Ok. Esperamos pelos desdobramentos. Tá bom, muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Deixa eu ver como é que eu... Sim, mais alguma colocação para o professor Péricles? Acho que podemos seguir com o senhor Emerson. Por favor. Isso. Então, o próximo era o impacto do machine learning, mas os autores não estão presentes, então eu vou compartilhar minha tela aqui. Caso Lucas, você vai colocar o vídeo, não é isso? Vou colocar o vídeo. Pronto. Ok. Só confirmar isso, todo mundo tá vendo minha tela aí? Sim. Sim, sim. Sim. Então, vamos lá. Olá, dando início à apresentação do artigo aprovado no 25º SEMEAD 2022, como título Impactos na cadeia de suprimentos do setor têxtil e de confecção, um estudo voltado aos períodos pré e pós-Covid-19, tendo como autores Marcele Elisa Fontana, Suede Cordeiro Gomes Brandão, Lucas Trajano de Freitas Almeida e Emerson Felipe Sinésio. Introduzimos nosso artigo trazendo um panorama do atual cenário pandêmico e de recuperação econômica, onde algumas mudanças têm surgido no comportamento de consumo e também a comércio eletrônico que vem emergindo nos últimos anos, principalmente provocando uma ruptura nos modelos de negócios em cadeia de suprimentos, e forçando a necessidade das empresas a compartilharem informações para se manterem mais competitivas no mercado. Então, nesse contexto, o presente estudo teve por objetivo geral entender quais eram os principais desafios no gerenciamento da cadeia de suprimentos no setor têxtil no período pré- e pós-pandêmico. Para isso, foi realizada uma revisão sistemática da literatura em base de dados determinadas entre o período 2018 a 2022. Como os principais procedimentos metodológicos, destrinchamos nosso objetivo geral em 3 research questions, nas quais pretendemos evidenciar quais abordagens temáticas têm sido estudadas no contexto pré- e pós-pandemia, quais mudanças e desafios estão sendo previstos para o contexto pós-pandemia e quais são as tendências de pesquisa para a cadeia de suprimentos têxtil pós-pandemia. Então, para conseguir responder essas questões de pesquisa, foi realizado um protocolo onde selecionamos as principais bases de dados, das quais são a Web of Science, Cielo e SPEL,
Considerando os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 18 artigos para análise. Dando sequência à análise, foi realizada uma revisão bibliométrica destes artigos e, subsequente, uma revisão sistemática com base na metodologia de Denner e Trenfield. Os principais resultados de discussão dessa pesquisa resultam numa análise bibliométrica, onde fizemos um mapeamento na quantidade de artigos por ano. Além disso, foi realizado um estudo sobre as principais áreas temáticas em que os autores estavam mais predispostos a escrever os artigos, das quais encontram-se a cadeia de suprimentos sustentáveis, incerteza na demanda, integração e coordenação de fornecedores e responsabilidade social. Dando sequência, foi realizada também uma nuvem de palavras para o contexto pré-pandemia, onde foi evidenciado as palavras como cadeia, roupas, logística e custo, evidenciando que, no contexto pré-pandêmico, a tendência das pesquisas estava muito mais voltada à questão de custo dessa indústria, e também uma nuvem de palavras para o contexto pós-pandemia. Nessa parte, já evidenciamos uma mudança na tendência de pesquisa, onde foi possível evidenciar artigos que tratavam mais sobre economia circular, sobre a questão sustentável em si na cadeia de suprimentos. Além disso, foi realizado um mapeamento e traçado um gráfico, né, dos países de origem das publicações, constatando que a China é responsável por 33% das publicações da cadeia têxtil nesse sentido, pois lá se encontra o berço da indústria têxtil mundial e sua representatividade. Uma segunda etapa dos resultados de discussões pretende analisar cada um dos artigos e traçar esse panorama para o contexto pré-pandêmico, pós-pandêmico e atrelando as divergências e convergências dos dois períodos, né? Então, no contexto pré-pandêmico, foi evidenciado uma predisposição dos autores a escreverem sobre riscos na cadeia de suprimento e incerteza na demanda. Já para o período pós-pandêmico, evidenciamos que os autores estavam mais debruçados numa pauta ambiental, de consciência e conscientização ambiental, nas quais as empresas e o governo também possuindo esse papel importante na implementação de políticas públicas de incentivo ao desenvolvimento sustentável. E traçando, por último, o contexto pré- e pós-pandemia, fizemos essa análise e descobrimos que a sustentabilidade dos desafios relacionados aparecem fortemente nos dois períodos, mas no período pós-pandêmico, essa pauta ganha muito mais força, onde a sustentabilidade aparece relacionada com alguns processos, como, por exemplo, a remanufatura dos produtos de vestuário, como uma forma de aumentar o valor social da marca e sua lucratividade. Como considerações finais, destacamos que a pandemia acelerou uma tendência que já vinha sido abordada há algum tempo, que são a preocupação dos autores em alcançar um nível satisfatório de sustentabilidade numa cadeia de suprimentos, que é evidenciada e ainda mais reforçada em artigos pós-pandemia, sendo a integração e coordenação de fornecedores uma ferramenta-chave para o alcance de tal objetivo, onde o envolvimento de partes interessadas como governo, fornecedores, consumidores e instituições também ganha força, e que principalmente pela questão do compromisso com a responsabilidade social. Dito isto, apresento aqui algumas principais referências do estudo, e agradecendo a CAPES e FACEP pelo financiamento do estudo, e obrigado pela atenção. Obrigado, senhor Emerson. Olá, meu nome é Bianca Maria e, juntamente com a professora doutora Marcela Elisa Fontana, produzimos o artigo intitulado
Professor Lucas, por favor, suas considerações. O microfone está fechado. Professor Lucas. Agora voltou. Desculpa, é que fechou tudo aqui, abriu um outro vídeo, começou... Não, enfim. Emerson, né? Emerson. Eu achei, assim, parabéns pelo trabalho. A temática é muito interessante. Eu até sou meio suspeito para falar, por causa da questão... entrou ali uma sustentabilidade, uma economia circular e tal. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira é, por que que vocês, na revisão, não consideraram algumas palavras, alguns termos como Covid ou pandemics, ou para avaliar esse período pós-pandêmico, né, para ver se esse filtro ampliaria a busca, se aumentaria o número de artigos encontrados. E o segundo, assim, se nessa investigação e tal, se apareceu algo em relação à resiliência na cadeia, ruptura da cadeia, porque quando começou a pandemia, começou a pipocar aquele monte de call, assim, aquela monte de chamada de Covid-19, cadeia, né? Então, assim, eu sei que o trabalho é ligado ao setor têxtil especificamente, mas só para entender, assim, se isso aconteceu, se vocês encontraram algum trabalho relacionado a isso, e como que foi feita essa estruturação, assim, dos termos. Isso, primeiramente, obrigado, né, pela oportunidade de apresentação. Lucas, é o seguinte, inicialmente, nós estávamos focados em pesquisar meramente o relacionamento dessa cadeia de suprimentos, né, focados dentro desse contexto, né, e quando a gente foi fazer o string de busca e selecionar as palavras-chave, percebemos, sim, que existia e tem artigos publicados já falando sobre resiliência, falando sobre Covid-19, mas não focando muito nessa área de relacionamento, tá? Integração e relacionamento da cadeia de suprimentos. E quando também a gente restringe a busca para a indústria têxtil, esse quantitativo reduz mais ainda. Então, teve strings que a gente colocamos que não apareceu nenhum artigo, né? Então, foi um protocolo que usamos para tentar abranger mais esse quantitativo, e mesmo assim, eu ainda acredito que foi um número bem reduzido. Diz a minha orientadora que o string é uma das partes mais complexas, né, de se fazer, porque tanto podem vir artigos publicados, como podem faltar artigos importantes, e foi uma das nossas dificuldades, realmente, sim. E nessa busca, percebemos que, para a gente mapear essa questão de pré e pós, não focamos muito na questão Covid, mas nos próprios temas que estavam sendo publicados depois da crise, tá entendendo? Então, a gente teve o cuidado de considerar os artigos que foram publicados, foram enviados, mas foram aceitos depois da pandemia, né? Então, a gente teve cuidado de analisar essa parte e dividir direitinho esse pré e pós, para que não houvesse divergência das informações. Eu não sei se respondeu a sua pergunta, mas foi por aí. Sim, sim. Eu não Essa sei se pesquisa você... também faz parte também de uma disciplina também, né, do mestrado, que estamos cursando, né, onde a nossa professora Marcele, ela é orientadora do PPG, que é aqui, da UFPE de Caruaru. Entendi. Legal. Obrigado, professor Lucas. Senhor Emerson, eu acho que eu tive a mesma sensação que o Lucas. Em princípio, o seu levantamento não tem nada a ver com a pandemia em si, né? Porque a minha preocupação, quando eu li o texto, né? Quando eu li o título, né? Depois, antes de ler o texto, a minha expectativa é que você falasse sobre o que muda em relação ao assunto por conta da pandemia. Mas aparentemente foi só um corte temporal. Isso é que eu achei estranho. E uma observação, né? Antes da pandemia, vai bem antes de 2018, né? Vocês foram um pouco econômicos nessa busca do que acontecia antes.
Isso, é porque a gente fez esse recorte mesmo para ficar 2 anos para frente e 2 anos atrás, para ficar alguma coisa mais. E como você falou, nossa pesquisa focou realmente em desdobrar os assuntos, a preocupação dos autores sobre esse tema, sobre as publicações, sobre esses desdobramentos de publicações e a necessidade justamente de serem desenvolvidas novas publicações com esse foco realmente mais específico, mais aprofundado. Então foi algo assim realmente bem, não focou dentro de práticas industriais, de práticas empresariais, mas sim na área meramente acadêmica. Certo. O assunto não se encerrou ainda, até porque do outro lado do mundo eles ainda não voltaram ao normal. Sim, sim. Então ainda temos problemas. Temos algo a aprender ainda. Algum dos colegas tem alguma outra colocação? Ok. É, ah. Pois não? Não, achei que alguém fosse falar alguma coisa. Desculpa. Parecia. Ok, senhor Emerson. Boa sorte nos aprofundamentos. Ok, obrigado. O Roberto chegou. Sim, Então, sim, estou aqui. tá. Deixa Então, bom eu, dia, senhor Roberto. Bom dia, bom dia. deixa eu abrir aqui, então. Porque Bom eu dia, não sei o que Roberto. aconteceu que fechou todas as janelas. Certo. Todo mundo vendo aí o vídeo, né? Então, vamos lá. Olá, sou Roberto Ramos de Moraes e, em conjunto com meu orientador, professor Dr. Roberto Shiromori, estamos aqui apresentando o trabalho O Impacto do Uso de Machine Learning na cadeia de suprimentos no desempenho da organização no contexto da teoria dos custos de transação, uma pesquisa exploratória. Machine Learning é um conceito já antigo, vem lá dos anos 60. E, como um tipo de inteligência artificial, ele vem impactando, né, nas atividades empresariais e na economia como um todo. Então, nosso objetivo nesse estudo é identificar, né, por meio de entrevistas com gestores que atuam na área, os impactos do uso de machine learning no desempenho das cadeias de suprimentos e se esses impactos se estendem para o desempenho organizacional, né, no contexto do custo de transação. O nosso referencial teórico ele engloba aqui os construtos da nossa pesquisa e a variável moderadora, que é a machine learning. Então, dentro dos construtos, nós temos a questão da orientação estratégica da gestão de cadeia de suprimentos. Aqui, duas vertentes, a enxuta, o Lean, e a orientação ágil. Dentro da economia dos custos de transação, nós consideramos aqui os parâmetros da racionalidade limitada, né? Ou seja, a impossibilidade de se cobrir toda e qualquer eventualidade na construção de um contrato, a questão do oportunismo, né? A tentativa de levar vantagem ao longo da relação entre as empresas, né? A especificidade dos ativos, a frequência com que essas transações acontecem e a incerteza que sempre envolve toda a transação. O desempenho da cadeia de suprimentos, né, dentro aí da literatura, né, sempre focado nas questões de qualidade, rapidez, flexibilidades, né, a confiabilidade dentro da entrega, né, a questão dos tempos de espera, né, quanto menor, melhor o desempenho, né, a possibilidade de customizar o produto ou serviço oferecido ao cliente, e isso repercutindo no desempenho da empresa, né, que está ali focado em metas financeiras e metas de mercado. E a machine learning que vai moderar essas relações. Aqui o nosso modelo teórico, né, onde nós temos a relação entre os construtos, né, orientação de cadeia de suprimentos, que vai
tem a relação ali nos custos de transação e uma relação com o desempenho da cadeia de suprimentos, também ali influenciada pelos próprios custos de transação, e o desempenho dessa cadeia influenciando o desempenho da empresa. E ali nós vemos, entre os 6 primeiros construtos, né, a moderação realizada pela Machine Learning, né, buscando aí os melhores resultados possíveis dentro dessas relações. Entrevistamos 9 gestores, né, de diversas áreas, né, que trabalham com a ferramenta de Machine Learning e puderam aqui então contribuir, né, com a sua visão a respeito, né, dos impactos que essa ferramenta trouxe para as áreas em que eles atuam. A partir dos resultados das entrevistas, nós analisamos aqui a relação entre as palavras, né, que foram utilizadas, então uma análise de conteúdo, e utilizamos aqui então o software VozViz para fazer, né, a reunião dessas palavras, né, esses clusters, né, e que são apresentados aqui tanto na tabela quanto nas nuvens de palavras, né. Então, em relação ao custo de transação, nós vemos aqui fortemente, por exemplo, o cluster 1 ligado às questões, né, como ajuste, flexibilidade, incerteza, risco, né, focado muito aqui na questão, então, da dificuldade, né, de se perceber, né, um futuro. Então, existe aqui a questão da incerteza, a própria necessidade de flexibilidade para poder se ajustar. No cluster 3, né, muito a questão ligada também ali à questão do oportunismo, né, a preocupação com o processo de compra, a formulação de contrato e os custos envolvidos nisso, né. E no cluster 2, muito a questão da relação entre os elos, né, e a visão das necessidades dentro dessas cadeias. Em relação ao construto orientação estratégica, nós vemos que ficou muito claro aqui a função com 2 agrupamentos de palavras, né? Então, o primeiro, o cluster 1, muito ligado à questão da cadeia ágil, né? E o cluster 2, muito ligado à cadeia enxuta, né? E a tecnologia, nós percebemos ali pela nuvem de palavras, né, como sendo um ponto intermediário, né? Então, ambas as orientações estratégicas se baseiam muito nesse uso de tecnologia. Na questão do desempenho da cadeia de suprimentos, né, nós percebemos aqui 5 clusters ligados aqui a questões, né, no primeiro livro, questões como produtividade, né, a questões no segundo, né, muito ligado à qualidade do serviço, né, ao nível de serviço no cluster 3. Então, ficaram palavras aqui focadas bem em alguns critérios de desempenho, o que não impede que haja aí intersecções entre esses indicadores de desempenho ao longo da cadeia. No construto de desempenho organizacional, ficam claros aqui os clusters referentes a uma visão externa, né, em relação ao mercado como concorrentes, a questão da inovação que esse mercado exige e também preocupações internas, né, como questões de saúde financeira, o lucro da empresa, estão claros aí ao longo desses 4 clusters. Em relação à variável moderadora Machine Learning, né, primeiro falando das aplicações indicadas pelos entrevistados, percebemos aqui a busca, né, por padrões, né, a partir da utilização da Machine Learning, identificar padrões ao longo da cadeia, padrões de comportamento, de consumo, né, a questão também das possibilidades de fazer previsões, né, e com isso alimentar outras ferramentas, né, como o MRP, né, utilizando aí também ferramentas como o chatbot para buscar esses dados, né, e sempre dentro de uma visão de melhoria ao longo dessa cadeia. Em termos dos resultados obtidos pelo uso de Machine Learning, né, vemos aí questões como fatores financeiros, né, custos que foram reduzidos,
né, a questão de mercado, como competitividade, aumento do lucro, a participação de mercado, e também na questão da melhoria da acuracidade, né, dos resultados e dos atendimentos aos clientes. Dessa forma, os objetivos colocados nesse trabalho foram atingidos, uma vez que as entrevistas corroboraram aquilo que a teoria preconiza, né, dentro dessas relações entre os construtos e os efeitos que o machine learning pode trazer, né, para essas relações. Aqui nossas referências bibliográficas. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade. Pronto. Agora eu consegui parar sem começar. Obrigado, senhor Roberto, pela apresentação. Eu que agradeço. Professor Lucas, por favor, considerações? Bom, deixa eu abrir aqui. Eu não estou vendo ninguém. Agora eu estou. Roberto, parabéns pelo trabalho, tá? Trabalho bem Obrigado. interessante, matemático muito legal. E assim, quando a gente vê, principalmente ali quando vocês fazem os clusters, tem várias perspectivas, assim, né? Para várias áreas que o trabalho pode migrar, assim, pode evoluir, né? Então, até pega alguns pontos que foi apresentado pelo trabalho do Ciro e também alguns pontos que foram apresentados pelo trabalho do Péricles, né? E aí, quando você fala lá no trabalho que existe um problema para realmente essa aprendizagem organizacional acontecer a partir do machine learning e tal, porque a gente tem um gap digital entre os elos da cadeia e toda essa comunicação de dados, gestão de dados e tal. Então, assim, eu queria saber, assim, do seu ponto, a partir do trabalho, como que você vê essa questão desses gaps e como superar esses gaps, porque automaticamente eles refletem em vários pontos, até na questão financeira, na questão de finanças, na questão de programação, na questão de marketing, na questão de gestão de custos de dados. Então, é mais ou menos isso. Assim. Perfeito. Como o trabalho aqui está bem focado na questão de cadeia de suprimentos, né, isso faz parte do meu projeto de doutorado. Então, a partir dessas entrevistas, nós geramos um questionário agora, estamos já na pesquisa quantitativa, né? Mas os entrevistados, eles colocaram também bem essa questão dos problemas desse desnível, né, tecnológico entre os elos. Isso afeta bastante a questão, primeiro, de planejamento de produção, né? Então, a agilidade, né, do fluxo de informação, dessa discussão, tem afetado muito a questão do planejamento de produção, da questão da formação de estoques que sejam suficientes, né, para atendimento a uma demanda, ou mesmo tem um efeito contrário, que pode gerar aí um excesso de estoques, né, a partir do momento que essas informações não são bem tratadas e bem compartilhadas entre esses elos, né? Então, a grande dificuldade que boa parte deles colocou é isso, né? Alguns entrevistados são de empresas de grande porte, né? Então, essas têm um problema menor, porque seus parceiros também são empresas de porte e que também investem nisso, né? Mas, especificamente, um dos entrevistados, que, apesar de ser uma multinacional, é uma empresa de porte médio, essa apresenta problemas sérios em relação a esse desnível, né, esse gap tecnológico entre os elos, né, e isso compromete um pouco o resultado deles. Entendi. Okay. Obrigado, senhor Lucas. Algum colega tem alguma colocação? Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Roberto, primeiro parabenizando, né, pelo tema e pela... Muito obrigado. Eu já imaginava, Roberto, que você fosse para o Quant, tá? Você preparou bem a quali, eu acho que aí você definiu bem os construtos, e agora vai ficar muito mais fácil você ir para Quant, né? Eu gostaria de saber o seguinte, com relação ao machine learning, teve com curiosidade, teve algum software específico, teve alguma empresa que utiliza algum pacote específico, você observou isso, alguma coisa? E esses pacotes, eles trabalham muito também com aspecto de previsão de demanda, né? Se
que você poderia falar sobre isso? Não houve assim uma questão de uso específico de um determinado software, né? O que eu percebi, quer dizer, tem alguns que se utilizam do Azure, por exemplo, né? Mas uma boa parte deles, né, optaram por construir uma solução própria, né? Então, eles partiram ali até da facilidade que eles têm de pessoal muito bem qualificado ali à disposição dentro da própria empresa e acabaram construindo as suas próprias ferramentas, né? Em questão de previsão de demanda, é uma das áreas que realmente são bem utilizadas, né? Uma das empresas, essa que eu falei, que aqui no Brasil é de porte médio, apesar de ser uma multinacional, ela, inclusive, ela tem algo bem interessante, que ela se utiliza muito, né, de alguns dados qualitativos para sua previsão de demanda, né? Então, eles coletam dados dos seus chatbots, né, de atendimento a clientes, como também um dos aspectos para poder colocar ali a previsão de demanda deles. Então, eles mesclam essa questão qualitativa, né, também junto do machine learning. Mas, via de regra, é isso, né? Então, acho que os 2 ou 3 usam pacotes realmente de mercado, mas a maior parte realmente optou por construir suas próprias soluções. Soluções internas. Tá, e você vê assim uma tendência da terceirização desse trabalho, ou você vê que a empresa vai fomentar essa equipe? Porque isso demanda muito recurso, pessoas especializadas, né? O que você imagina nisso? Dentro do ambiente que eu pesquisei, né, desses entrevistados, eu creio que a tendência é que permaneça interno. Interno. Né? Então, porque isso demanda toda uma série de visões de mercado, né, inclusive ali estratégias empresariais. Sim, né? sim. Então, a tendência desses que eu entrevistei, pelo menos, é que permaneça internamente e não haja ali uma terceirização. Um deles até citou que no início do processo, né, eles pensaram em contratar, né, terceiros para poder desenvolver, mas optaram realmente por dar a solução interna. Ok. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Obrigado, professor Péricles. Senhor Roberto, a minha colocação, de certa forma, vai andar junto com a do professor Péricles. O senhor focou mais nos relacionamentos, e aqui vai uma posição muito minha. Eu tenho uma certa restrição em relação a essas figuras que mostram nossos relacionamentos entre as palavras, esse tipo de levantamento. Eu acho que ele, na minha opinião, né, eu sei que tem gente que gosta, aparentemente ele não acrescenta muito ao que está sendo analisado. Né? Inclusive, a formação de clusters fica meio estranha, porque tem lá o TIF num cluster, SLA, nível de serviço, em outro cluster, como se fossem coisas diferentes, e não são. Né? No outro quadro tinha lucro num cluster e custo em outro cluster. É uma ferramenta que faz as análises em função de relacionamentos, e ela não tem um raciocínio propriamente por trás. Né? Sim. Então, eu prefiro mais uma avaliação realmente da pessoa que está lendo os vários artigos e consegue fazer os relacionamentos entre os assuntos. Eu particularmente valorizaria isso, mais do que as figuras em si. E o que foi colocado pelo professor Péricles, né? Como é que as técnicas são usadas nas empresas? Eu senti falta dessa apresentação da aplicação. Né? Quais foram os investimentos feitos pelas empresas, quais os dados necessários, que ferramentas são utilizadas, quais recursos são empregados, e uma comparação de desempenho, o que a empresa tinha de desempenho antes de usar a técnica e depois. Né? Acho que a gente tem, de certa forma, orientar a tomada de decisão nas empresas, então mostrar como é que a ferramenta pode ser usada, em que assunto, como é que área, qual função que era executada por algum profissional ou por uma área da empresa que passaria a ser executada por essa ferramenta. Então, como é que a ferramenta é usada? Né? E o seu trabalho ainda não apresenta isso. Eu imagino que... Não. Isso. Eu estou já na fase que eu já terminei. O artigo foi escrito ainda quando eu tinha praticamente terminado essas entrevistas, né? Então, na verdade, inclusive, eu até tenho mais uma que não está inclusa nesse artigo, né? Que veio depois quando eu já havia submetido ao CMEAD, né? Então, assim, essas análises que o senhor coloca, elas estão sendo feitas
né, dentro do doutorado. Então, o artigo ele foi realmente um recorte de um pedaço, né, das entrevistas que foram feitas, né? Então, realmente foram entrevistas que bastante ricas, né? Então, dentro do artigo, realmente ficou bastante limitado ali a apresentação desses resultados. Foi apenas essa parte do uso dessa ferramenta, mas com certeza, né, como o senhor diz, a questão da análise, né, pela leitura das entrevistas em si, isso eu estou já colocando dentro do corpo da minha tese. Certo. O tema é realmente totalmente válido, é bem interessante. Boa sorte no desenvolvimento. Tá certo, muito obrigado. Ok. Mais algum colega tem alguma colocação? Eu só queria complementar o que o professor Jorge colocou, né, e gerou expectativa. Então, eu acho muito, como o teu core é o machine learning, né, você precisa explorar um pouco mais, né, talvez isso na tua fase qualitativa você consiga, ou talvez uma prévia, né, e aí você trazer isso para a academia, trazer isso para o mercado é muito importante, porque hoje as empresas elas não sabem se elas desenvolvem estrutura interna, pelo que eu percebi, ou se elas contratam externo, né? E você colocou uma coisa muito importante. A contratação de aspectos externos envolve sigilo de informações, né? E envolve estratégias organizacionais que a empresa não sabe até onde vai parar isso, né? Apesar de você ter contratos, Então, eu acho muito importante esse processo que o professor Jorge comentou e ficou minha dúvida também, foi minha dúvida também no meu trabalho. Tá certo. Tá ok, muito obrigado. Ok. Bom, obrigado a todos. Parabéns pelas apresentações. Espero que os trabalhos evoluam e tragam contribuições para cada um de nós, esperando pelo resto. Professor Lucas, por favor. Tudo certo? Bom, pessoal, muito obrigado, né, pela participação. Parabéns a todos os autores, né? Os trabalhos realmente bem interessantes. E eu mandei no chat o link para avaliação, tá, da sessão, e também tem o link para o networking, tá? Para quem quiser entrar, para conversar, trocar uma ideia com outros autores, com o pessoal do evento. E aí, basicamente, é isso, professor. Perfeito. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e parabéns a todos. Parabéns a todos também. Obrigado, pessoal. Parabéns. Parabéns a todos. Prazer estar aí participando desse evento. Agora é só ir saindo. Tchau, pessoal. Obrigado. Professor, obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado. Obrigado.